Bom, voltamos hoje aqui em Saúde. Nosso convidado, o Dr. Breno Montanari, psiquiatra, professor universitário, um homem que tem uma bagagem, a gente não precisa nem falar, porque ele faz parte aqui de todo o staff de convidados de saúde, de atualidades, que o homem está sempre atual, sempre atual. Bom, o Breno, uma satisfação novamente, hein? Nós ficamos de continuar um assunto que eu vou falar agora. Você está focado na Copa? Você está ansioso? Você está estressado? Isso tudo nós vamos conversar aqui. E tem também aí, nós vamos puxar aí uma questão de a violência dentro do seio familiar. É isso aí. Também vamos puxar isso. Mas, Breno, uma satisfação. Você sabe, né, João, que a satisfação é toda minha de estar aqui com você, com seus espectadores. Sempre um prazer. E cada vez estamos mais frequentes, né? Cada vez fazendo mais parte do staff. Do staff, o homem faz parte do staff. E olha, foi bom falar isso aí, porque nós estamos entrando Atibaia e região. Alô, Atibaia. Olha, uma satisfação estar aí com vocês, povo aí, muito, pessoal gentil, viu? Pessoal muito aí colaborador e sempre assistindo a gente, viu, Breno? Muito bem, podemos iniciar o nosso então, tema? Então, olha, a questão é o seguinte, você está estressado aí com a Copa? O Dr. Breno vai passar as dicas para evitar esse estresse. Dicas que ele já formulou assim, que olha, vai cair assim muito bem aí para essa Copa. E aí, Breno? Então, estamos aí há, penso que menos de 20 dias para começar os jogos e já alguns sintomas emocionais já começam a aparecer. Já nessa fase já começa a aparecer. Inquietude, ansiedade, e afeta sono, eventualmente afeta a alimentação. Então, já existem algumas situações diferentes emocionais que as pessoas já têm que tomar um certo cuidado. E quais são elas? Então vamos lá. Durante um jogo, na preliminar, durante o jogo, uma série de oscilações pode acontecer para o indivíduo. Vou começar com algumas, né? O sujeito está ali numa torcida e aí, gol contra nos minutos finais do segundo tempo. Isso aí, olha, abate qualquer um. Abate qualquer um. E bola na trave, cartão vermelho para o seu jogador preferido, né? Essa situação pode dar um abalo emocional muito grande e esse abalo, essa tensão, provoca uma descarga da adrenalina e essa descarga da adrenalina, por si, ela ocasiona uma série de sintomas e as pessoas têm que ficar atentas para esses sintomas. Vamos lá. Palpitação, que seria o batimento mais forte do coração. Ataque cardíaco, que seria acelerar a quantidade de movimentos, a frequência. Sensação de pressão no peito, sensação de dor de cabeça, porque a descarga da adrenalina pode, eventualmente, causar um aumento da pressão arterial. E isto é em qualquer susto, em qualquer situação que você tem um aumento da adrenalina, você tem um aumento principalmente da máxima, mas pode, sim, né? Principalmente da máxima. E esse aumento da pressão arterial ocasiona um transtorno para todo o organismo. Então, quais são os riscos? Existe risco de um infarto? Existe. Existe. Para quem tem predisposição, para quem já tem uma cardiopatia, para quem já tem hipertensão, para quem tem diabetes, para quem tem vida sedentária, por exemplo, na questão da vida sedentária, o indivíduo tem vida sedentária, ele não sabe o tipo de problema orgânico que eventualmente ele possa ter. Mas numa situação de estresse, esse problema aparece. Porque ele tem aquela vidinha cotidiana, de repente ele se inflama ali num jogo, joga junto, pula, sacode, aquela descarga de adrenalina é um problema que ele achava que não tinha, acaba aparecendo. Como, por exemplo, eventualmente uma arritmia, ou, enfim. Então você tem que ficar atento a isso, a palpitação, ficar atento a uma sensação de tontura, eventualmente um desmaio, dor no peito, isso tudo a pessoa tem que ficar esperta.
Agora a sua questão é como prevenir? Como prevenir as dicas? As dicas. Muito bem. Vamos lá. A base é o controle emocional. A base é o controle emocional. Não torcer tanto? Não seria isso. Seria torcer de uma forma adequada. Então vamos lá. Tem algumas dicas importantes. Será que é bom ficar tomando uma bebida alcoólica e comendo comida gordurosa enquanto assiste um jogo? Obviamente que não. Isto já é para quem já tem algum problema. Sim. Fica ali tomando a sua cervejinha e comendo uma pipoca com manteiga. Então nós temos vários fatores de risco. Então, se der para evitar a pipoca... O time vai ganhar e ele vai perder. E tem uma outra coisa. Quanto mais tensa a situação, por um mecanismo natural, mais ele vai comer pipoca, mais ele vai tomar cerveja, mais ele vai ficar empachado, mais chance dele poder ter uma palpitação, enfim, aumentam-se os fatores de risco. Então, se puder evitar, coma uma fruta, deixa então uns morangos. Mas, Breno, como é que ele se convencer disso? Então, por exemplo, uma colocação. Tudo bem, se o Brasil perder, gente, meu emprego está garantido, minhas coisas tal. Esse convencimento, assim, de colocar coisas positivas em cima de uma negativa? Funciona da seguinte forma. Geralmente, o indivíduo ele tem o que nós chamamos em psicologia de uma identificação projetiva com o time. Não é o time que vai ganhar, é ele que vai ganhar. É uma vitória dele, a derrota é uma derrota dele. Verdade. Então, ele não tem essa dissociação que você acabou de... Essa dissociação seria, um simples jogo de futebol, na minha vida continua, tenho meu trabalho, tenho meus filhos, minha esposa, etc. Não é assim que funciona. É como se fosse um teste vital para o indivíduo, como se ganhar aquele jogo fosse fundamental para a vida dele. É assim que o indivíduo, que o torcedor se identifica com o time. Mas isso é patológico ou não? Não é. Não é patológico. Isso aí é a identificação natural do torcedor com o time, senão não teria uma torcida. Então agora vem a colocação. Quando que deixa de ser uma coisa normal e patológico, porque nego aí que o time perde, ele quebra tudo? Então, o problema não está na qualidade da coisa. Eu acho que todos nós temos uma identificação com um time. Sim. Eu falei, eu tenho uma identificação com o Você meu time. tem o seu time. Eu tenho o meu time. Mas ele não está Não está aqui. Verde, Não está nem aqui. nada, eu tô nem preto ali. Eu vou saber o time. Não é. Descarto o Palmeiras. Descarto o Santos. O Corinthians também, eu acho que eu estou descartando. Fica um São Paulo aí, outras coisas. Como é que a gente vai saber? Dou uma dica. Não teve nenhum jogador convocado para a seleção. Não teve nenhum jogador convocado. Poxa vida. Dica boa, hein? Olha aí. Muito bom. Então, a sua pergunta é, como diferenciar um envolvimento emocional doentio de um envolvimento emocional saudável? É uma questão quantitativa e não qualitativa. É a quantidade de envolvimento. É saber até que ponto se envolver. Né? É saber a partir de que momento eu tenho que ter um controle, eu tenho que perceber que eu estou exagerando nessa minha identificação. Eu tenho que identificar isso dentro de mim, como nós identificamos várias outras coisas. Eu não identifico, eu estou com pressa, e de repente eu vejo que eu estou exagerando na velocidade do carro e sei que, independente da minha pressa, eu tenho que diminuir a velocidade, porque eu posso causar problemas para mim e para outras pessoas. Eu começo a falar com alguém, eu começo a exacerbar a minha emoção, e aí eu tenho que perceber que eu estou exagerando e tenho que ter um autocontrole. Este autocontrole que todos nós temos que ter em várias circunstâncias da vida, nós temos que ter muito mais durante uma situação desta. Então, vamos lá. De repente a pessoa percebe que está se inflamando demais, o coração está palpitando demais, ela tem que sair de perto da televisão porque está sentindo que está ficando vermelho e tal. Então, tem que perceber que ali a coisa está exagerada. E quando você falou também na questão da agressividade, a agressividade é um outro aspecto que caberia aí uma análise, quem sabe até um outro dia a gente... Sim. Ou nessa segunda parte que você falou da nossa pergunta, até nós podemos falar um pouquinho do assunto. É que o jogo e o time para qual alguém torce é o continente das minhas identificações projetivas. Dizendo de uma maneira simples,
o que eu sou, o que eu penso, minhas características, eu projeto no meu time, projeto em quem eu torço, ou projeto num ídolo da música, no artista. Nós Sim. projetamos, nos identificamos. Então, se eu tenho dentro de mim uma agressividade muito grande, eu também projeto essa agressividade. Então, quando um time, na relação de uma torcida contra outra, nessa projeção eu projeto meus instintos agressivos, minhas frustrações, minha violência, por exemplo, em relação a um pai que me agride, por exemplo, a um contexto social muito agressivo, eu projeto isto e acabo, naquela situação de torcida, pondo para fora coisas que, na verdade, deveriam estar numa outra situação. Outra situação, né? verdade. E aí, esse que é o problema da agressividade. Não é tanto... Você perguntou se era natural esta exacerbação emocional. A exacerbação emocional é natural uma certa agressividade? Uma certa agressividade também é. Quando seu time perde, vamos dizer, vale dar soco no sofá? Vale. Vale quebrar uma ou outra xícara? Bom, desde que não seja porcelana. Não pode. Aí a coisa pega. Aí a coisa pega, né? Mas vale você descarregar um pouquinho? Vale descarregar, porque faz parte, você fica com raiva do juiz, se você está no campo, você xinga o juiz, por isso que mãe de juiz, coitadas, né? E enfim, até isso tudo bem. Agora, também você tem que perceber quando essa sua agressividade começa a ultrapassar um certo limite. E aí você tem que dar conta, e isso faz parte do nosso autocontrole. Não tem, é isto. Agora, tem pessoas que já têm uma índole muito agressiva, Então, essas pessoas que eu diria, então, já sairiam desse âmbito que você falou, do âmbito do normal. Se você disser, tem alguns naquele grupo, daquela torcida, daquele time, tem um bandinho ali de psicopatas? Tem. Acho que foi no programa anterior que você citou o caso de um torcedor que jogou um vaso sanitário. Sim, vaso sanitário. Tirou o vaso sanitário, simplesmente tocou na cabeça do cidadão que não tinha nada a ver com o negócio. Essa pessoa não pode ser normal. Não é possível. Não é possível, né? Porque senão não haveria vasos sanitários no país, né? Com pessoa desse tipo. Mas, vamos lá. Agora, a segunda pergunta é o seguinte. Violência doméstica no âmbito familiar. O que se deve a isso? O porquê disso? Lembrando aí aquele garoto lá, Bernardo, que pai e madrasta, eles articularam com uma presença de uma assistente social junto, olha bem, junto. E os três armaram aí a morte de um menino inofensivo. O que o menino fez? Eu pergunto, essa violência, Breno, o que se deve a isso? Também já foge um pouquinho da esfera da normalidade, passando a patológico, ou mesmo não? São bandidos? Bom, primeiro vamos aliviar o nosso espectador dessa mudança brusca de tema, né? De sairmos de um tema Sim. que é relativamente suave, que é o tema da torcida e das emoções, né? Para cair num tema da violência familiar. Mas é que o fato ocorreu recentemente. Sim. E também eu tenho feito um trabalho aí com uma outra emissora que também a respeito do assunto, então tá no momento da gente tocar um pouco nesse assunto. Tem a ver também com a Copa? Tem. Porque nesta época, se as emoções ficam mais exacerbadas e dentro dessa exacerbação, eventualmente, essa agressividade. Mas o tema que nós estamos querendo falar é o tema da violência no âmbito da família, violência dentro do contexto familiar. E violência entre parentes próximos. Pai com filho, filho com pai, pai com esposa, esposa com marido, irmãos. Esse tipo de violência, principalmente o homicídio, ele se inclui na psicologia no denominado conceito de parricídio. Parricídio são todos os homicídios que ocorrem entre familiares próximos. Então nós temos patricídio, é a morte do pai. Matricídio, a morte da mãe. Filicídio, a morte do pai, que é a morte do filho, que é o caso do Bernardo. Foi um filicídio. E o fratricídio, que é a morte de irmãos. O primeiro é bíblico, né, que é entre Caim e Abel, né? O primeiro fratricídio.
Então, eu queria realçar alguns casos. Um caso esse do Bernardo, que nós temos o pai, uma madrasta, e a vítima, que era o filho por afinidade da madrasta e filho natural do pai. Temos, recentemente, uns 2, 3 dias atrás, o caso da menina e o namorado, que mataram o pai, aí já é o contrário, é o filho matando o pai, com um fio de telefone, asfixiaram o pai e, por incrível que pareça, foram na casa da mãe do namorado e ficaram sem televisão como se nada tivesse acontecido. Nada. Bom, temos o caso, também não faz muito tempo, do Marcelo, que é o caso daquela família do pessoal da tropa de choque, Sim. Né? Que também teria sido o assassino dos pais, teria cometido o patricídio. Né? Temos o caso da Isabela, no caso dos Nardones. Sim, Nardone. Né? Eu queria citar um outro caso também curioso de patricídio que ocorreu nesse mês de maio, que é o caso de um índio, Luiz Fernando Branco, que matou o pai para se tornar cacique da tribo. Olha aí. Né? E eu vou fazer um apanhado sobre toda essa questão no âmbito familiar. Então, primeiro, por que isto choca tanto? Choca porque, além de você romper com o princípio da moralidade, com o princípio da justiça, com o princípio da lei, com o princípio ético, você também rompe com o princípio da relação afetiva, com o princípio da relação amorosa. Se supõe sempre que a relação entre pais e filhos seja uma relação amorosa, uma relação... Né? E isso é rompido quando você... O que estarrece no caso do Bernardo, porque a ideia da madrasta até que vem associada a algum tipo de conotação ruim, né? Tanto que nós temos aí, entrando em cartaz, a Malévola, interpretada pela Angelina Jolie. Sim. É o caso de uma madrasta que vai ter uma reação muito violenta em relação à filha, na verdade, do marido. Mas a madrasta, nas histórias todas, a madrasta ela sempre é uma figura malévola. Mas o pai não. O pai é sempre a ideia do pai, tanto que protetor, né? Quando nós... Uma afinidade muito grande até. A maior representação que nós temos de Deus é pai, né? Né? Outro nome que nós damos para Deus é o pai, né? Então a ideia de pai é ideia não só de protetor, como acolhedor, afetuoso e tal. E quando se vê, e tudo indica que houve um envolvimento claro deste pai no ato, né? Um mentor, né? Intelectual. Né? E se não foi mentor, ele foi muito descuidado, ainda que não seja um mentor, né? Permitiu que essa situação ocorresse. Né? Isto estarrece por conta disto, porque rompe, além dos princípios da moralidade e da lei, rompe com o princípio da afetividade. Né? E cabe aqui uma pergunta. A nossa cultura atual, ela propicia um aumento da agressividade, vamos dizer, primeiro do modo geral e num segundo momento do adolescente. Vamos dividir os dois. De um modo geral, banaliza a agressividade? Eu penso que sim. 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 Por vários motivos. Você hoje tem contato com a agressividade de uma forma que já vem com a conotação de banalidade. Vou explicar. Você está vendo um noticiário e aparece lá um patricídio, um filicídio, e logo em seguida a notícia sobre futebol, depois a notícia sobre outra. Como se... É passado sim tranquilamente, de uma como se para outra. tudo fosse a mesma coisa, Claro. né? E não é dada a devida importância, a gravidade que isso representa. Né? E isto já traz uma banalização da agressividade. Tem um outro ponto, que é a agressividade no nosso contexto do dia a dia. Se nós nos reportarmos a um período atrás, os presos, os criminosos, eles se situavam distante, de um modo geral, da sociedade. Eles iam para ilhas, Ilha Anchieta, Fernando de Noronha, tudo isso foram ilhas penitenciárias. Então eles ficavam distantes da sociedade. Nos Estados Unidos, Alcatraz, a mais famosa. Né? Hoje não. Hoje
as unidades prisionais estão inseridas dentro do contexto social, né? Os CDPs estão nos centros urbanos. Verdade. Né? E aí tem também todos esses comandos que atuam de dentro da prisão, atuam externamente, fazendo parte do dia a dia. A gente sabe até que na questão política estão envolvidos, na questão da educação estão envolvidos, na questão do trabalho, isso sem falar na questão policial. Sim. Porque quando se mata alguém, há uma retaliação com o mando de alguém interno. Então, nós temos hoje um envolvimento muito direto da criminalidade no nosso dia a dia. E se não bastasse isto, você pega letras de música, não quero dizer que todos os funk sejam assim, mas você pega algumas letras de funk que são uma verdadeira apologia à violência. A violência. À agressividade. São meio agressivas. Né? São meio agressivas, eu acho que você foi até bonzinho, né? Teve algumas que são muito agressivas, né? Que de algum modo incitam ao assassinato, incitam a violência, por exemplo, contra o policial, e por aí vai, incitam o uso de droga, né? Sim, verdade. Né? E, enfim, todo esse contexto faz com que a agressividade ela tenha uma conotação não de uma coisa ruim, mas eventualmente de uma coisa boa. É tomada como se fosse uma qualidade e não uma má qualidade. Né? Então, parece interessante para alguém dizer que é agressivo, como se isso fosse eu tenho várias qualidades, né? Sou inteligente, sou um bom músico e sou bem agressivo. Opa. E por essa banalização, se você recordar a nossa época de escola e que o tipo de repercussão que tinha, a mínima agressividade que você tivesse contra professor, ou contra outro aluno, todos ficavam sabendo. Hoje não. É banal. Banalizou isso. Os alunos vêm com arma de fogo, às vezes, na sala de aula, e alunos de tenra idade, né? Vem com faca, vem com canivete, agridem professor, agridem outros alunos. A gente vê reportagem. Isso aí está ligado, assim, a uma questão de educação nos primórdios, logo nos primeiros anos de vida? Com certeza, com certeza. A relação dos pais com os filhos, principalmente a relação educativa, ela tem que ter uma base afetiva. Afetiva, verdade. Você não pode meramente punir sem ter como base a relação afetiva. Eu mostro quanto gosto do meu filho, isso me dá o direito até de castigá-lo. De castigá-lo. Aí é diferente. Agora, a punição, pela punição só, cria no indivíduo revolta. E, portanto, desperta a agressividade nele, ao invés de conter. O limite que tem que ser dado pela família, que é fundamental, nós aprendemos o nosso limite é aprender. Se nós não aprendemos o limite quando somos crianças, nós vamos aprender o limite depois. Concordo plenamente. Então, este limite tem que ser dado com coerência. Os pais têm que ter coerência para dar o limite. Por exemplo, o pai dizer para a criança não fume com cigarro pendurado na boca é complicado. Como é que ele diz para o filho não fume com o cigarro na boca? Ele está dando duas informações. Ele está dando uma informação, não fume, mas ele está dando uma outra informação, fume, porque eu estou fumando. É preciso ser coerente. Se eu acho que fumar é ruim, eu começo me cuidando e assim por diante. Informações muito incoerentes dadas para a criança fazem com que se dilua a força desses limites. E a criança acaba não tendo esse limite, criando revolta, não entendendo o limite, porque ele vem de uma forma incoerente, vem sem afeto. Então, esta educação distorcida, disfuncional, ela está na base de toda essa problemática, com certeza. Com certeza. Bom, temos 1 minuto e esse minuto vamos aproveitar numa pergunta. Então, doutor Breno, seria a presença de um profissional da área, um psicólogo ou mesmo um psicoterapeuta, orientando os pais, porque os pais não sabem nada disso, eles veem o que vem da cabeça, porque a maioria dos pais, desculpa até falar, a educação no Brasil é péssima e não tem uma educação para passar para os filhos. E aí? Penso que a educação nossa deve levar em conta isto.
a educação deve levar em conta isto. Não está levando em conta que o início do processo educativo vem da família. E isto é fundamental. Então é preciso uma vontade política, é preciso uma vontade política, verdade, né, para que nós mudemos o foco da educação. Se a criança ela chega na escola já com essa revolta, já com uma estrutura ruim, como é que você pode passar para ela um conhecimento se essa base é muito ruim, se ela não consegue ter uma relação afetiva, se ela não consegue suportar limite? Vamos dar um exemplo. Na sala de aula, ela tem que suportar o limite dela, porque tem outros alunos, o limite da sala. E ela não tem um limite em casa. Não tem o limite em casa. E aí, como é que faz? Verdade, olha aí. Doutor Breno fechou bem. É isso aí. Nós vamos continuar aqui. Isso aqui é um debate que ele é do staff. O homem aí é do staff. Não tem o que falar. Ele vai voltar para a gente continuar debatendo assuntos como esses aqui hoje, hein, Breno? Sim, estamos aqui. Na verdade, esse tema é amplo. Vamos dar sequência para ele. Vamos dar sequência. Né? Isso aí foi muito importante hoje. Sim. E vamos dar sequência, vamos falar. A gente já tinha pensado nisto. Lá atrás ficou como uma planta, né? Lá atrás, que era falar um pouco sobre a questão da estrutura emocional do adolescente. Se lembra? Nós já tínhamos pensado em fazer um bloco só sobre a questão do adolescente. O adolescente atual, o adolescente no Brasil, o adolescente no restante do mundo, o adolescente frente a essas novas questões da globalização, o adolescente frente a essa nova demanda, o adolescente que saiu nas ruas fazendo esse primeiro movimento aí de Acorda Brasil, e o outro que fica lá quebrando o vidro. Enfim, fazemos um perfil sobre o adolescente. Perfil do adolescente. É isso aí. Já temos para o próximo programa. Agradeço o Breno. Breno, até a próxima oportunidade. Quem sabe bem próxima a oportunidade. Bem próximo. Temos aí Copa, mas nós vamos agendar com o Breno. Bom, chegamos ao finalzinho do programa. Um abraço a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. E aí, assuntos interessantes aqui. Até lá. A gente se vê.